Bom dia a todos, vamos lá. Então hoje a gente fala da aula 4. O assunto são as posições relativas entre reta e circunferência. Então eu queria mostrar para vocês primeiro, né, as três formas diferentes aí que a gente pode encontrar uma reta e uma circunferência no mesmo plano, né? E depois nós vamos fazer um exemplo. Vamos lá? Primeiro caso, então, imagina aqui uma circunferência. A gente tem o centro dela aqui em C, né? E imagina que eu tenho uma reta, então, contida no mesmo plano dessa circunferência e a reta está fazendo assim, ó, ela está cortando, né, a circunferência em dois pontos. Vamos chamar de reta R, essa reta aqui, tudo bem? E a gente percebe, então, uma situação aí em que a reta acaba passando, uma parte da reta, né, passando por dentro da circunferência. Esse primeiro caso a gente diz que a reta é secante à circunferência, tá? Se eu chamar essa circunferência aqui de lambda, por exemplo, poderia dizer então que R, que é a nossa reta, é secante à circunferência lambda. Tudo bem? Então, primeiro caso possível aí de relação é esse caso aí, gente, em que a reta está cortando em dois pontos aí a circunferência, né? Ela passa por dentro da circunferência aí. Então, R é secante a lambda. Vamos ver os três casos e depois eu mostro para vocês a diferença entre eles, né? O que nós vamos fazer, tá bom? Uma segunda situação, então, é quando eu tenho a circunferência. Vamos imaginar aqui de novo a circunferência, centro. Mas agora a reta ela passa encostando na circunferência. Vamos imaginar que ela está encostando num único ponto aqui. Então a reta R, aqui está o centro da circunferência. E agora então ela só encosta na circunferência, né, nesse pontinho aí. A gente diz então que ela está tangente à circunferência. Eu posso escrever que R, nesse caso, é tangente à circunferência lambda. Tudo bem? Esse seria o segundo caso. Então, no primeiro caso, a reta corta em dois pontos. No segundo caso, corta num único ponto. E poderia ter uma terceira situação em que eu tenho a circunferência, o centro da circunferência, mas agora a reta está passando aqui fora, ó, desse jeito. Que a reta R, aqui a gente diria que R é externa à lambda. Tudo bem? Então são essas três possibilidades que nós vamos estudar hoje nos exercícios, né? Só que o que vai acontecer no exercício, né? A gente não vai ter o desenho assim para olhar e para poder identificar se a reta está secante, né? Está cortando em dois pontos, ou se ela está encostando só, se ela é tangente, ou se ela é externa, tão facilmente assim. A gente não vai ter o desenho. O que a gente vai ter? Nós vamos ter uma equação de reta e uma equação de circunferência, né? Duas equações dadas no exercício. A gente vai precisar então analisar essas duas equações para verificar então essa posição relativa. E como é que eu faria a partir das duas equações para fazer essa análise, para perceber qual desses três casos, né, que está acontecendo no exercício? Então, para isso, a gente vai precisar analisar algumas coisas. Eu acho que uma das formas, né, de fazer isso é analisar a distância entre o centro da circunferência e a reta, gente. Então, vamos imaginar aqui, ó, a medida dessa distância, eu vou chamar de D, essa distância entre o centro da circunferência e a reta. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? E nós vimos que essa distância tem que ser medida sempre perpendicularmente, assim, né? Aqui seria essa distância, olha. Aqui seria essa, né? A gente percebe então que essa distância vai ser importante, porque veja uma coisa, se essa distância for menor que o raio da circunferência, olha, o raio seria aqui do C até aqui na circunferência, né? Tá vendo? Aqui a gente percebe que o raio é maior que a distância. Vamos desenhar o raio para cá só para não confundir, né? Aqui está o raio. Tudo bem?
Veja, a distância é menor que o raio. Toda vez que a distância do centro até a reta for medida menor que o raio, então é porque a reta está passando dentro da circunferência e eu tenho caso de reta secante. Né? Vou anotar aqui então, ó. Isso vai acontecer sempre que a distância D for menor que o raio da circunferência, tá bom? Estou escrevendo raio aqui só para diferenciar da reta R, tá? Porque eu botei um R aqui também, só para não confundir, tá bom? Mas é isso. Na segunda situação, a gente percebe, então, que a reta vai ser tangente quando a distância, né, do centro até a reta for exatamente igual ao raio. Veja, ó, o raio, né, e a distância. Vejam que são medidas exatamente iguais. Então, quando a distância D for exatamente igual ao raio da circunferência, então nós vamos ter que a reta é tangente à circunferência. E o terceiro caso, então, é quando a distância da reta até o centro é uma medida maior que o raio. Veja o raio aqui agora. Tá vendo? O raio está menor que a distância, né? Então, esse caso, então, a distância vai ser uma medida maior que o raio da circunferência. Então, a reta fica externa à circunferência. Então, o que eu precisaria mesmo era observar essas coisas aqui no exercício, né? Observar a distância entre o centro e a reta e verificar se ele é menor, igual ou maior que o raio. Então, como é que nós vamos fazer isso em exercícios? Vamos ver um primeiro exemplo, gente. Então, nesse exemplo, esse exemplo aqui eu estou pegando do nosso material, tá? É o exemplo, o exercício resolvido número 7 da página 127. Tá? Esse exemplo aqui está na página 127, é o exercício resolvido número 7. Então, ele vai dar para a gente as equações da reta e da circunferência. Olha, então, vamos chamar de R aí a equação da nossa reta. Ele diz que é 2x mais y menos 1 igual a 0. Tá? Essa é a equação que representa uma reta no plano aí. E vou chamar de lambda, no material ele não usa esse termo, mas eu vou chamar aqui de lambda a equação da circunferência. Ele chama de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a 0. Tudo bem? Bom, então é isso que ele dá no exercício. Ó, veja, eu não tenho desenho para olhar, né, para ver que caso é. Então eu vou precisar analisar por essas duas equações. Vamos lá? Então o que eu posso fazer? Então a pergunta é assim, ó, ele fala, né, são dados esses valores e tal, qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Quero saber qual é a posição dessa reta em relação a essa circunferência. Se é secante, se é tangente ou se é externa. Tudo bem? Então como é que eu vou fazer isso? Então a primeira coisa a ser feita nesse exercício é a gente determinar aqui, olhando, né, para essa equação de circunferência, enxergar aqui quem é o centro e quem é o raio. A gente sabe que nesse caso da forma geral, fica um pouco mais trabalhoso de fazer. Nós vamos fazer aquele método de completar quadrados e vamos determinar o centro e o raio. Vamos lá? Vamos começar por aí, então, enxergar o centro e o raio da circunferência. Vamos lá. Então, ó, separando x ao quadrado, 6x, então a parte do x, né? Mais alguma coisa aqui para fechar esse trinômio, mais aí a parte do y ao quadrado, menos 8y, mais alguma coisa também para fechar o trinômio do y, igual, desse lado aqui, teria que passar, se tivesse um termo aqui sem letra, né, passar para lá, mas aqui não tinha ninguém, então é só o zero mesmo, mas eu vou precisar colocar esses dois números que eu vou inventar aqui, eu vou colocar desse lado também, né? Então, esse processo a gente treinou bastante aí nas aulas anteriores, né? Vamos usar agora aqui. Então, como é que é para a gente descobrir esse terceiro termo, né? A gente pega a metade desse ao quadrado. Então, ó, metade do 6 é 3 ao quadrado, 9. Metade do menos 8 é menos 4 ao quadrado, 16. E esse 9 e esse 16 que apareceram aqui tem que aparecer do outro lado também, né? Para não ter problema na igualdade. Vamos lá? Então, agora é só a gente juntar isso, né, arrumar
para a forma reduzida. Então, como é que a gente fazia isso? Nesse primeiro trinômio, a gente tinha o x. Aqui, esse segundo termo é positivo, ele indica então que a conta aqui, né, o produto notável era soma. Ó. Esse daqui, ele está ao quadrado no produto, então, quando vem para cá, a gente extrai a raiz. A raiz de 9 é 3. Isso aqui está ao quadrado. Então, a primeira parte era essa. Né? Então, quando aqui é positivo, ele fica positivo aqui. E esse aqui é a raiz quadrada que a gente coloca, porque se eu fizer o processo inverso agora, fizer ao quadrado, ele volta a ser isso de novo. Ó. Então, para poder deixar o quadrado para fora, eu tive que fazer a raiz quadrada, fazer esse trabalho. Né? Vamos lá. O segundo trinômio é a mesma coisa. Ó. É o y. Esse aqui é menos. Ó. O segundo termo é negativo, então menos. E a raiz quadrada do 16... 4. Ó, ao quadrado, então, primeiro, segundo. E agora desse lado, juntando aqui 25, essa aqui é a forma reduzida da equação. Né? Então, fiz aquele trabalho que a gente treinou nas últimas aulas, achei a forma reduzida. Da forma reduzida, eu chego no centro e no raio. Ó. Quem é o centro? O centro são esses dois números, só que como na fórmula aqui aparece um negativo, então, esse negativo acaba invertendo esse sinalzinho, né, do número. Então, para a gente trazer aqui para fora, a gente troca o sinal. Olha, se apareceu um mais 3 aqui, é porque, na verdade, o número que entrou era menos 3. Né? Era menos 3 e aí ficou mais por causa do negativo da fórmula. Aqui, se é menos 4, e já era menos aqui na fórmula mesmo, porque quem entrou era só o 4, né? Então, veja, eu tiro esses números daqui, falo que é o centro, mas só que com o sinal trocado do que apareceu. E o raio, se o raio ao quadrado aparece aqui, então isso aqui é o raio ao quadrado, então o raio é a raiz quadrada disso, raiz de 25. 5. Então, aqui eu tenho o centro e o raio, né? E a partir do centro e do raio, agora só está faltando descobrir a distância, né? Vou fazer um cálculo de distância entre esse centro aqui, ó, e essa reta, né, essa conta aqui que eu vou fazer, a conta da distância, ó, entre o centro e a reta. Porque agora, se eu pegar essa distância e ver que ela é menor do que o raio, ó, eu tenho o raio já, o raio é 5. Se eu calcular a distância e ela der menor que 5, é porque vai ser secante. Se a distância for exatamente igual a 5, né, exatamente igual ao raio, é porque ela é tangente. E se a distância for maior que 5, então, porque a reta é externa à circunferência. Vamos lá? Então eu preciso só do cálculo da distância. O cálculo da distância é uma conta que foi treinada também, né? Se eu não me engano, na nossa aula 1 aí, a gente conversou sobre a distância, é aquela fórmula prática, né? Então vamos lá. Ó. Em cima da fração aqui vai o módulo da equação da reta trocados o x e o y pelo ponto que eu estou medindo a distância, então vai ficar 2 vezes o x, 2 vezes o menos 3, depois mais y mais o 4 e menos 1. Né? Então, essa continha é a equação da reta trocado o x e o y pelo ponto, né, que eu estou querendo medir a distância. Então, na parte de baixo, raiz quadrada de... Aí eu pego os coeficientes aqui, ó, o 2 e o 1, os números que acompanham o x e o y. 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, essa é a nossa fórmula. Em cima eu vou ter menos 6, ó, com 4, menos 2, menos 1, menos 3 aqui em cima. Só que como é módulo, então eu tiro só o 3, ó. Não é menos aí, né, porque é módulo. Embaixo, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Juntando dá 5. Tudo bem? E depois, a ideia é a seguinte, ó. Eu poderia, né, racionalizar e tal, mas aqui o que realmente me interessa é um valor aproximado para isso daqui, ó. Tá? Um valor aproximado para a gente poder saber, né, a distância aí, o quanto que, se ela é menor, se ela é igual, se ela é maior que o raio, né? O raio é 5, então eu teria que olhar esse número aqui e ver se esse número é menor, igual ou maior que 5. Observem que eu não precisaria nem fazer a conta, né? A raiz de 5, olha, é 2 e pouquinho. Se eu dividir 3 por 2 e pouquinho, deve dar 1 e pouquinho.
né? Então percebam que isso daqui é aproximadamente, tá vendo? É 1, alguma coisa, mais ou menos 1,3. Mas não importa esse decimal, tá vendo? Eu só preciso saber disso, que é um número aí que é 1 e pouquinho. Ah, se é 1 e pouquinho essa distância, vejam que é bem menor do que 5, bem menor do que o raio. Se a distância entre o centro e a reta é bem menor do que o raio, com certeza é esse primeiro caso, pessoal. A reta R é secante à circunferência lambda, porque a distância é menor do que o raio. Tudo bem? Então, essa seria a resolução, acho que mais arrumadinha, mais organizada aí para esse caso, para esse exercício de hoje, esse problema de hoje, né? Mas eu queria comentar mais uma situação que é possível também para a resolução dos exercícios, que seria o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aqui do lado. Uma segunda situação seria a gente fazer um sistema das equações, pegar lá a equação 2x mais y menos 1, né? Igual a zero, e pegar a equação da reta, x ao quadrado e mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a zero, e fazer um sisteminha delas. Eu ia isolar aqui o x ou o y, né? Na parte de cima aqui, por exemplo, e substituir na de baixo. Quando eu faço esse trabalho, eu consigo achar aqui na de baixo, eu não vou achar um resultado, mas eu vou achar uma equação do segundo grau aqui, que se eu resolver, eu vou conseguir saber se eu vou ter quantos pontos, porque quando eu faço esse trabalho de sistema, eu estou achando a intersecção entre as duas, né? Então, resolvendo, eu vou ter uma equação de segundo grau. A gente sabe que a equação de segundo grau ela pode dar três coisas para a gente, né? Ela pode dar, se o delta for positivo, né? Ela pode dar duas respostas. Se ela der duas respostas, vai ser esse caso, olha. O caso de 2 pontos de intersecção, tá vendo? Então esse caso aqui seria para quando o delta da minha conta aqui vai dar duas respostas diferentes, ó, 2 pontos de intersecção. Então ela vai ser secante. Eu posso ter também um delta igual a zero, né, na equação do segundo grau que vai dar aqui. Se o delta for zero, aí eu vou ter uma resposta só possível, e essa resposta vai ser esse pontinho de intersecção aqui, ó. Um ponto só de intersecção entre circunferência e reta. E eu poderia ter, né, uma raiz negativa na minha equação do segundo grau, que ia atrapalhar a minha vida lá. Eu ia dizer que eu não tenho uma intersecção. E quando que eu não tenho intersecção? Nesse caso aqui, né? Então, se o delta fosse negativo, eu não teria nenhum ponto de cruzamento da reta com a circunferência, tá vendo? Ela está para fora, não cruza em nenhum ponto, então delta negativo. Então, são 3 possibilidades também de análise, né? Pensando na intersecção, ó, nenhuma intersecção, uma intersecção só, um ponto só, e 2 pontos, né? Então, poderia pensar dessa forma. Dá um pouquinho de trabalho, né? Vamos fazer aqui rapidinho, vamos ver se a gente consegue montar aqui para olhar. Então, ó, aqui eu vou isolar o y, vou deixar o y sozinho, tudo bem? Então, vou passar para lá, ó, vai ficar 1 menos 2x, né, ou 2x menos 1, vou fazer 1 menos 2x. Tudo bem? Então, ó, passei o 1 e passei o 2x para lá. Tudo bem? Agora eu trabalho com isso. Se y é 1 menos 2x, então esse y aqui e esse aqui também é 1 menos 2x. Se eu fizer isso, vai ficar só x aqui. Vamos fazer isso, ó. X ao quadrado mais o y ao quadrado seria o 1 menos 2x ao quadrado, mais 6x menos 8 que multiplica o y, que é 1 menos 2x, igual a zero. Então, daqui, quem entendeu, né? Não precisa nem ver essa parte, já pode passar aí para os exercícios, né? Mas eu quero fazer aqui, vamos deixar arrumadinho, né?
para quem tiver alguma dúvida dessa parte matemática. Então, ó, aqui eu vou precisar fazer esse produto notável, eu poderia fazer 1 menos 2x vezes 1 menos 2x, todo mundo vezes todo mundo, ou eu faço pela fórmula, né? Então, vamos lá, x ao quadrado, aqui, ó, o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, e mais o quadrado do segundo seria esse número ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, 4, e x ao quadrado também. Mais 6x, aqui eu faço a distributiva, ó, menos 8 mais 16x, igual a zero. Agora vamos juntar aqui os semelhantes, ó. Então 4x ao quadrado mais 1 são 5x ao quadrado, né? 16 com 6 aqui, ó, 22 menos 4, né? Aqui, ó, 18x. Tudo bem? Então, 16, 18x. E aí sobrou só aqui, menos 8 com mais 1, menos 7, igual a zero. Tudo bem? Então, tem uma equação aí do segundo grau, 5x ao quadrado, mais 18x, menos 7 igual a zero, e aí eu resolvo por Bhaskara. Na verdade, eu não preciso nem resolver, eu só preciso do delta, né? Vamos analisar só o delta aqui? Olha, se eu quisesse fazer, né, tudo aí, não teria problema, mas eu só vou precisar mesmo é do delta. Olha, o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? E esse delta ele vai dentro da raiz. Então, vamos fazer aqui a continha do delta. B ao quadrado seria 18 ao quadrado, né? Então 324 aqui no 18 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é menos 7. Né? Então, fazendo essa continha, eu vou ter aqui, ó, 140, vai dar aí 464. Então, ó, vamos fazer aqui, 464. Então, esse número é um número positivo, ele é maior que zero, né? Então, se eu fizer a raiz quadrada dele, ainda vai ser um número positivo. Então, veja, quando esse delta é positivo, ele dá duas respostas para mim, né? Vai ser mais ou menos, mas eu vou ter duas respostas possíveis. Então, com duas respostas possíveis, gente, olha, então aqui, se o delta deu maior que zero, né? Então, vamos olhar lá, ó. Eu vou ter duas respostas, aqui, ó, duas intersecções, e duas intersecções significa o quê? Reta secante. Né? Olha aqui, ó, duas intersecções, reta secante. Se eu tivesse feito essa continha aqui, então, né, feito esse trabalho e tivesse chegado num número zero aqui, tivesse chegado em zero, então quando dá zero, né, ficaria com uma única intersecção. Quando dá zero o delta, eu só tenho uma resposta na equação do segundo grau, uma única intersecção, e aí a reta seria tangente. E se tivesse dado um número negativo, é aquele que trava o exercício para a gente lá, né? Para reais a gente não vai ter solução, e aí a distância seria maior. Esse caso aqui, ó, que não teria nenhuma intersecção, e aí a reta seria externa, tá bom? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, né? Duas possibilidades. É assim, ó, eu acho que essa primeira ela é mais interessante da gente fazer, da gente escolher aí para resolver os exercícios mais básicos. Só que às vezes eu vou precisar dessa segunda forma aqui. Então, vou marcar para vocês 3 exercícios. Os exercícios estão na página 127 do nosso material. E assim, ó, eu estou marcando aí os exercícios 17, 18 e 19. Esse exercício 18 é o mais basicão, é o que eu quero que vocês façam direitinho aí, tá? Que caprichem para fazer, porque é muito parecido com esse primeiro exemplo aqui de resolução. Acho que tanto faz, né? Qualquer um dos dois aí resolve, mas acho que o primeiro dá bem certinho. O exercício 17, vocês vão precisar um pouco dessa segunda forma de resolução, tá vendo? Desse segundo caso de resolução aqui.
Por isso que eu quis mostrar para vocês com detalhe esse segundo caso. O exercício 17 interessa para a gente esse segundo caso, porque ele está perguntando aí, ó, determine o comprimento da corda. Então, no exercício 17, só um comentário com vocês. Ó, vocês vão ter lá a circunferência, ele já está afirmando, né, que a situação é essa aqui de reta tangente, de reta secante, e ele está pedindo esse tamanho dessa corda aqui, ó, tá vendo? Como é que eu consigo descobrir o tamanho da corda? Medindo a distância entre esse ponto A e esse ponto B aqui, tá? Esse é o exercício 17, pessoal, tá? Medindo essa distância, olha. Então, o que eu vou precisar? Primeiro, eu vou precisar conhecer quem é o ponto A e quem é o ponto B, para em seguida conseguir medir a distância entre A e B. Aquela fórmula da raiz, né, da distância entre dois pontos, que vocês já treinaram. Mas como é que eu descubro quem é o ponto A e quem é o ponto B? A partir desse trabalho de intersecção aqui, né? Nós fazemos esse trabalho, chegamos na equação, só que aí a gente não vai descobrir, não vai fazer só o delta, né? Nós vamos resolver a equação, descobrir mesmo, né, quem é um x, quem é o outro x, né? Vai ter lá x', x duas linhas, né? 2x ou 2y, depende do que eu tiver isolado, né? Mas se eu descobrir o x ou o y aí, eu posso substituir depois na equação, nessa parte, por exemplo, ó. Posso substituir nessa parte aqui que é mais simples, né? Que está isolada. Então vamos supor que eu achei aqui um x', um x duas linhas, né? Fazendo a continha do Bhaskara. Eu coloco o x aqui e acho o y. Né? Coloco o x', acho um y', coloco o x duas linhas, acho o y duas linhas. Então eu vou ter dois pontos, que são esses dois aqui. Tá vendo? Dois pontos x e y. E aí eu consigo medir a distância entre eles. Eu mostro isso numa correção para vocês depois, mas o que eu mais quero mesmo é que vocês resolvam direitinho, principalmente esse exercício 18, tá? O 19 também vocês vão precisar fazer coisa parecida aqui com esse caso. Ele vai pedir uma área entre 3 pontos, o centro da circunferência e mais 2 pontos, né? Então, como é que eu acho essa área aqui no exercício 18? Aquela continha que nós aprendemos lá com determinante, lembra? Do cálculo com determinante, que a gente calculava, colocava os 3 pontos, né? E a área era a metade do módulo do determinante, lembra disso? Isso era a área. Então você pegava, fazia o determinante, tirava o sinalzinho do resultado, dividia por 2, pronto, achava a área do triângulo. Então vamos precisar também desse cálculo de área do triângulo no exercício 19, tá bom? Esses exercícios então estão um pouquinho mais trabalhosos, mas eu espero que vocês consigam fazer usando os exemplos aí, tá bom? Então obrigado e até a próxima, pessoal.